Olá pessoal, paz em Cristo Jesus, como vai? Tudo bem? Vou bem, graças a Deus, espero que todo mundo esteja bem, obrigado a sua companhia sempre, estavam dias parados aí, mas vamos começando aqui em nome de Jesus Cristo. Hoje vamos falar aqui do comediante, né, o Léo Lins, o que ele fez, né? Vamos ler aí, vamos ler a primeira matéria, depois vamos voltar aqui ao vídeo, né, ver o que ele fala aí. Não é nada contra a pessoa dele, que ele faz ou deixa de fazer, o problema é dele. Eu apenas aqui estou falando das informações, dos fatos. Então vamos ler a matéria primeiro, depois vamos para o vídeo. Juíza condena Léo Lins a 8 anos de reclusão por racismo e discriminação em piadas. Né? Piadas é uma coisa, racismo é outra. Só lembrando. Então a sentença afirma que o humorista também apresenta declarações injuriosas contra pessoas idosas, gordas, homossexuais, judeus e negros. Então, segundo a juíza, ele faz discriminação. Né? Foi condenado a 8 anos de prisão. Tá aí ele aí. Ele faz stand-up, né? Comediante, piadas, né? Umas piadas sem graça, eu não gosto mesmo. Então, a juíza federal Bárbara Lima Izep, da Terceira Vara Criminal Federal de São Paulo, condenou o humorista Léo Lins a 8 anos de reclusão pelos crimes de racismo, discriminação contra pessoas com deficiência. Magistrado considerou que o show do stand-up Léo Lins é perturbador, publicado no YouTube, incita discriminação e preconceito contra nordestinos, apresenta declarações injuriosas contra pessoas idosas, gordas, portadoras do HIV, homossexuais, judeus, negros, além de exaltar o período escravagista no Brasil. A defesa do humorista alega que a condenação é comparável à censura e afirma que apresentará recurso de apelação. Informações diretas. Mas tá aí, ele também é anticristão também, né? Ele fala umas palavras lá que é uns absurdos, né? Faz muita blasfêmia, ele faz, né? Aí foi condenado a 8 anos de reclusão, hein? Vamos ver, tem os que defendem, né? Vamos ver quem que defende aí. Então, Marcos Mion se pronuncia sobre a condenação de Léo Lins, o humor ofensivo. O apresentador do Caldeirão disse que, mesmo discordando com o humor do humorista, achava a condenação sem sentido. Marcos Mion, 45, deve ser 45 anos, né? Se posicionou contra a condenação de Léo Lins, 42, deve ser os anos, né? Marcos Mion tem 45 e Léo Lins tem 42. Então, 8 anos e 3 meses de prisão por ferir discursos preconceituosos. E faz blasfêmia também, né? Tá ali nas redes sociais ele falando, né? Escrevi, discordo, não respeito o que ele faz, o que ele escreve é uma... Já falei isso com ele nas redes, quando não faz esse tipo de humor, não tem muita criatividade. Isso é um fato, em nenhum momento falei que esse absurdo, a censura nunca é boa, motivou manifestação, isso é o que defendi. Então, ele se defendendo aí o humorista, né? Então, pedido ao Ministério Público, o Lins foi condenado por uma apresentação de 2022 que chegou a 3 milhões de visualizações no YouTube. O show perturbador de Léo Lins ironiza abuso sexual, zoofilia, racismo, pedofilia e gordofobia. As piadas também citam formas famosas, incluem comentários jancosos a respeito de crimes e tragédias, como incêndio na Boate Kiss. Então, o Lins vai ter que pagar uma multa que equivale a 1.170 salários mínimos, valores na época de gravação e indenização de 306 mil por danos morais. Ao longo da apresentação, ele admitiu o caráter preconceituoso de piada, demonstrou descaso com a posição em relação das vítimas. Bom, vai falando ali, então vamos para o vídeo. Nada contra a pessoa dele, só acho errado, né? Fazer blasfêmia, totalmente errado. E também ficar aí, né? A pessoa doente falar dos doentes, né? Não deve fazer isso, não, né? Você já tá quase morrendo, reclama direto com Deus. Ele já fez uma blasfêmia aí.
Os absurdos ele falou mais, né? Esse é só um pouco, mas tem mais que ele fala aí, mas não vou colocar aqui tudo. Esse aí só apenas fala muitas coisas absurdas. Quem defende o velho, a não ser que seja um velho gordo. Hoje já vai dar. Um velho gordo e gay. Ih! Um velho gordo, gay e negro. Ih! Se for cadeirante também, eu já me entrego. Pode levar, doutor? Pode levar. Aí já é racismo, gordofobia, homofobia. Tem algumas palavras que hoje a gente está mais acostumado, mas quando surgiram eu estranhei muito. E gordofobia foi uma. Eu estranhei muito. Por quê? Porque fobia é medo. Gordofobia, medo de gordo? Se tem uma coisa que eu não tenho medo, é o gordo. A não ser que eu fosse feito de Nutella. Ia ficar tenso na rua, tô no celular, lambem minha bunda. Ei, que é isso? Preciso me esconder. Onde é que tem uma academia aqui, hein? Pega 2 halteres. Sai daqui, gordo. Não, mas na moral, piada de gordo sempre é engraçado, velho. Tempero de salada em nome do pai, do filho, dos... Cai no gordo, queima. Ai, salada! Tem... Tem uma situação que eu tenho medo de gordo. A gente já tá íntimo, vou me abrir com vocês. A situação é a seguinte: você tem uma viagem longa para fazer. Você tá lá na poltrona 38. Tá vazio do seu lado. Entenderam onde eu vou chegar, né? Você pensa, porra, me dei bem. Vou viajar tranquilinho. Vou até me espichar. De repente o ônibus inclina. Você vê só a cabeça do gordo entrando, parece Jurassic Park. Entrou o dinossauro, fica quieto. O ônibus vem balançando. Aí ele para na 16, você fala, ufa, e ele continua, tava só respirando. Que gordo faz isso? Ele respira e fala, você aguenta, mais 10 passos, mais 10 passos. Chega, faz aquele eclipse, eu fico puto, cara. Porque ele não pagou os 40% da minha poltrona que ele vai usar. Todo mundo fala os problemas que o gordo sofre, ninguém fala os problemas que o gordo causa. Eu juro pra vocês, eu juro que quando eu pensei essas piadas, eu falei também, pô, mas se um dia um gordo ficar puto comigo, né? Bom, aí eu corro. Se ele estiver me alcançando, eu jogo uma coxinha no chão. Eu, coxinha, coxinha. Eu já fui cancelado, sei lá, acho que umas 5 vezes aí por gordofobia. Eu tô com 3 processos de gorda nesse momento, todos da Bahia, não sei porquê. Meu advogado me ligou semana passada, falou, como tem gorda na Bahia? Aleatório, né? Mas enfim, por conta desses cancelamentos, eu fui parar num site de denúncia de gordofobia. E foi muito bom, porque eu acabei conhecendo esse site e toda vez que eu tô meio desanimado, meio pra baixo, eu entro lá e renovo o espírito. É muito bom. É um espaço online onde os gordos se reúnem. Se fosse físico, só cabia 3. Eu não sei como o site ainda não caiu. E aí eu separei algumas denúncias para apreciação dos senhores. Antes de comentar, eu quero deixar claro, pode ter gente pensando, mas qual é o problema em ser gordo? Problema nenhum. A não ser que seja muito e pode ser prejudicial à sua saúde. Eu recebi a notícia da minha prisão. E ele vai comentar sobre a sua condenação de 8 anos, né? Vai falar, ele pode ter o recurso, né? Tem um recurso lá que ele pode usar, né? Recorrer, aliás, desse julgamento aí, pode recorrer. Vamos ver o que ele diz aí. Eu passei o dia gravando no SBT, ao lado de grandes amigos, o que ajudou a deixar o clima um pouco mais leve. Muito já se falou dessa minha condenação, que é a liberdade de expressão, a diferença entre uma piada num palco, uma declaração, que leva um humorista a sério, político na palhaçada, que liberdade de expressão não é de opressão, que piadas podem ofender, etc. Antes de me pronunciar, eu quis ler toda a sentença da juíza que condenou um humorista, no caso eu, a mais de 8 anos de prisão
e uma multa de quase 2 milhões. Esse vídeo não é de piada. Eu estou em casa com meus gatos. Aqui é a pessoa Leonardo de Lima Borges Lins e não o comediante Léo Lins. Leonardo de Lima Borges Lins e não o comediante Léo Lins. Uma persona cômica criada ao longo de anos que faz piadas ácidas, críticas e que sabe que nem todas as piadas são para todas as pessoas. Talvez nem todos saibam, mas o humorista num palco interpreta um personagem, uma persona cômica. Na construção do texto, nós utilizamos figuras de linguagem, hipérbole, metáfora, ironia, numa licença estética e, portanto, uma análise literal desse texto não se aplica na Deixa eu só parar um pouquinho, ler aqui um versículo e fala na palavra, né? Zombando aí, falando, fazendo blasfêmia, né? A palavra fala Gálatas 6, versículo 7. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear vai colher. Então vai plantando aí o que colheu, né? Esse humorista aí, vamos ver o que ele fala mais. Tentando se justificar aí. estrutura do cômico. Isso não é uma opinião minha. Isso é um dos conceitos de humor, segundo o autor Simon Critickley, um autor com diversas obras a respeito da comédia e um nome respeitado na área nos Estados Unidos e no mundo. Por que eu estou citando isso? Porque é de se esperar que uma sentença pesada como essa tenha um embasamento teórico igualmente profundo. Sabe qual foi um dos embasamentos teóricos da juíza que me condenou a mais de 8 anos de cadeia? A Wikipedia. E isso não é uma piada. Você imagine um inocente acusado de homicídio, a juíza fala, você matou? Ele diz, não. Ela vai na Wikipedia, pessoas podem mentir? Sim, sabia, condenado. Isso mesmo, a Wikipedia tendo um aviso. Não é fonte primária de informação, não substitui uma pesquisa acadêmica, assim como no meu show, também tem avisos. Show de humor, apresentação de stand-up comedy, obra teatral, ficção, você está entrando em um teatro, está em um canal do humorista Léo Lins, mas parece que as pessoas perderam a capacidade de interpretar o óbvio. Estamos vivendo uma das maiores epidemias dos últimos tempos, a da cegueira racional. Os julgamentos são feitos puramente baseados em emoção e ninguém quer mais ouvir o próximo, quer no máximo convencê-lo da sua própria verdade. Isso pode trazer consequência para qualquer pessoa, mas no caso de um juiz, de uma juíza, pode trazer consequências gravíssimas. Eu vou citar alguns trechos da minha sentença e eu deixo para que vocês façam o julgamento por si só. Em um certo momento, a juíza fala, apesar de haver texto, edição, cenário, figurino e estar em um palco, parece-nos não se tratar de um personagem, e sim da pessoa a proferir discursos. Eu te mostro a cabeça de um jacaré, o corpo de um jacaré, o rabo de um jacaré, e eu pergunto, que animal é esse? E você responde, é um camelo. Aí não adianta mais argumentar. Não importa o que eu fale ou o que eu mostre, você já decidiu antes de olhar. Em um outro trecho, ela fala, e por mais que tenha acontecido em um teatro, ao ir para o YouTube, saiu do teatro. Então, a partir de agora, se eu assistir um filme de romance, eu posso processar os atores do filme por atentado ao pudor, porque a cena romântica entre o casal não aconteceu mais no estúdio do cinema, e sim aqui na sala da minha casa. Isso é de uma limitação cognitiva grave e preocupante.
E em outra passagem ela fala: mesmo que fosse um personagem, ainda assim há crime. Aí acabou. Porque se um personagem pode cometer um crime, agora dá para prender a atriz que faz a vilã da novela, o ator que faz o vilão no filme, numa série. Eu espero que os humoristas, que a classe artística, que as pessoas em geral entendam a gravidade de uma sentença como essa. Eu sei que muitos estão indignados com a minha condenação, alguns estão felizes, porque é isso que virou a nossa sociedade. Um coliseu romano, onde cada grupo vibra quando um suposto adversário, às vezes nem é, cai ou é empurrado aos leões. E enquanto a plebe se mata, os imperadores assistem do camarote, invioláveis e intocáveis. Para que rumo está indo a nossa sociedade? Os valores estão sendo invertidos. Um olhar vira um estupro, uma piada, um discurso de ódio, e a corrupção vira o padrão. A gente acostumou tanto com desvios de caráter que, quando estamos diante de uma virtude, ela vira digna de elogio. Não, esse prefeito é muito bom, esse aí nunca roubou, nunca se envolveu em corrupção. Mas isso era para ser a regra, não a exceção. Como é que a gente chegou aqui? Em parte, eu te digo, vestindo os vícios com um manto da moralidade. Usam esse manto há tanto tempo que, às vezes, nem percebem o erro. Durante o meu julgamento, em certo momento, o promotor de justiça me pergunta: virtude, ela vira digna de elogio. Não, esse prefeito é muito bom, esse aí nunca roubou, nunca se envolveu em corrupção. Mas isso era para ser a regra, não a exceção. Como é que a gente chegou aqui? Em parte, eu te digo, vestindo os vícios com um manto da moralidade. Usam esse manto há tanto tempo que, às vezes, nem percebem o erro. Durante o meu julgamento, em certo momento, o promotor de justiça me pergunta: você já parou para considerar que essas pessoas que estão aqui falando a seu favor, negros, gays, pessoas com deficiência, já parou para pensar que eles podem ser uma minoria dentro da minoria? E aí eu respondi: mas o objetivo desse processo não é justamente o respeito às minorias? Você está me dizendo, então, que essa minoria é tão pequena que não merece respeito? Em que momento a nossa régua moral e jurídica passou a ser baseada em um número do IBGE? Isso, se é que era uma minoria. Pelo menos no meu julgamento, haviam mais minorias do meu lado do que contra, porque não levaram nenhuma. E mesmo assim, em nome da defesa das minorias, a juíza ignora a opinião dessas minorias e determina que piada incentiva o crime, o ódio e o preconceito. Bom, vamos para a palavra, tá aí, né? A palavra fala: de Deus não se zomba, pois o que o homem semear vai colher. Está colhendo o que plantou, né? Falou contra o nosso mestre, nada contra a pessoa, mas que ele venha se arrepender e venha para o Senhor Jesus buscá-lo, né? Se arrepender do pecado. Vamos para a palavra, Gálatas 5, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, a bondade e a fidelidade. Glória a Jesus, glórias a Deus, até que o Senhor tem nos ajudado, nos sustentado. João 16, versículo 33, eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham bom ânimo. Tenham ânimo, eu venci o mundo, o Senhor Jesus venceu o mundo para nós. Né? Jesus conforta os discípulos, João 14, versículo 1, não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês, vou preparar lugar para vocês. E quando eu for preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que esteja onde estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou.
Jesus é o caminho para o Pai. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como podemos saber o caminho? Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vocês realmente me conhecem, conheceriam também o meu Pai. Agora vocês o conhecem e têm visto. Disse Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus respondeu: Você não me conhece, Felipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo. Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu digo não são apenas minhas, ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Creio em mim quando digo que estou no Pai, que o Pai está em mim, ou pelo menos creio por causa das mesmas obras. Glória a Jesus, glórias a Deus. Mateus 7, versículo 3, entre pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos que entram por ela. Como é estreita a porta, apertado o caminho que leva à vida, e são poucos ao que encontra. Primeiro João 4, versículo 3, mas todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram está vindo e agora já está no mundo. Lucas 9, versículo 23, Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. O que deve fazer é seguir a Cristo Jesus, obedecer aos mandamentos. Glórias a Deus, glória a Jesus. Está muito próximo a vinda do nosso Salvador, sinais e mais sinais, você vê. A apostasia. Mateus 9, versículo 13, ide, porém, aprendei que significa misericórdia quer e não o sacrifício, porque eu não vim chamar o justo, mas os pecadores ao arrependimento. O que deve fazer se arrepender é diariamente, é constantemente orar no santificá-lo. Então, no teu quarto, fecha a porta, dobre o joelho, ora o Pai Nosso em secreto, e Deus recompensará sempre lendo as Escrituras Sagradas, nos alimentando espiritualmente. É isso, agradecendo a sua companhia. Peço a Deus, Pai, que abençoe aqueles que nos perseguem, abençoe ricamente os irmãos e irmãs, em nome de Jesus Cristo. Um abraço e até a próxima. Tchau.